O câncer tem cura. Estamos iniciando a nossa live sobre um tema extremamente importante, que é o câncer de pele. Eu estava com a dificuldade de acessar aqui a internet. Eu acredito que agora ela vai normalizar. A doutora Paula Copas, ela já vai começar aqui a conversar conosco e a gente vai trazer as perguntas que eu recebi da audiência e tirar muitas dúvidas em relação ao câncer de pele, ao protetor solar e outras questões. Então, ela já entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão sem interrupções. Agora melhorou. Está chamando ela. Oi, doutor. E agora, Olá. está melhor? Melhorou bem? Melhorou, né? Que bom, é bem melhor. Doutor, eu vou pedir a gentileza para a senhora se apresentar para as pessoas. Peço desculpa pela falha aí na conexão. E aí a Acontece. gente já começa começo a fazer a apresentação e as perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade, por favor. Tá bom. Bom, então meu nome é Paula Tavares Copos, eu sou médica dermatologista, tá? Eu sou formada pela Unicamp, tanto a faculdade como minha residência médica foi feita na Unicamp. Fiz mestrado também em terapia celular, que era meu foco na ocasião, para pessoas com úlceras crônicas. E hoje em dia eu trabalho na PUC como professora lá também, né? E agora eu tô vendo que tá entrando um pessoal que a gente fundou recentemente a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia Dermatológica, e o pessoal tá entrando na live. E uma das coisas que a gente está fazendo esse mês, inclusive, é utilizando o ultrassom para os diagnósticos de câncer de pele. Então, também estamos fazendo isso atualmente. Tá? Então, vamos lá. Legal. Doutora, fala um pouquinho mais. A senhora falou para mim agora que acabou de fundar uma sociedade. Conta de novo para mim. A Na sociedade. A doutora Gisele acabou de entrar aí também, que é uma das fundadoras, né? Então, nós somos um grupo de médicos radiologistas e dermatologistas, né? E a gente tem feito ultrassom de pele, que o dermatológico, que é um pouquinho diferente do ultrassom que a gente está habitualmente acostumado a ver, né? Porque é um ultrassom que a gente chama de alta frequência, então que a gente consegue ver melhor as camadas da pele. Coisas que a gente pode ver, inclusive, é o câncer de pele. Para ver tanto o tamanho dele, a extensão dele, a profundidade, se tem a metástase já. Então, para fazer tanto o estadiamento, como para a gente fazer o diagnóstico também na hora de cirurgia. Então, tudo isso também a gente tem utilizado atualmente. Tá? Então, é uma área nova. Que incrível! Eu vou explorar no bom sentido a senhora esse tema, né, no decorrer da live. Sem E eu problema. vou começar trazendo um vídeo que eu até comentei com a senhora, Uhum, do Dr. Drauzio Varela, que é um uhum, profissional que eu também admiro, que ele comentou o seguinte, que quando provavelmente surgiu o homem na África, a África, por ser um continente que recebe bastante sol, as pessoas eram de tonalidade de pele mais escura, eram negros. Então, os nossos ancestrais, os nossos primeiros homens eram de pele negra e a pele negra ela protege contra o sol por conta da melanina. Então, uhum. os estudos mostram que tem menor incidência de câncer de pele em pessoas negras. Uhum. E a pergunta que eu faço em seguida é a seguinte: todas as tonalidades de pele precisam do filtro solar, doutora? Sim, todas as tonalidades de pele precisam, tá? Independente de ser o fototipo 1, que a gente chama que é o paciente que tem o cabelo ruivo, com olho claro, até o fototipo 6, que é o paciente negro, todos eles precisam usar protetor solar. Então, como você mesmo disse, né? O paciente negro, ele tem uma incidência menor de câncer de pele, mas ele tem câncer de pele, tá? E aí, o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele é o sol. Então, como que a gente se protege do sol? Usando protetor solar, ou filtro solar. Tá? Então, todos os pacientes, em qualquer idade, né, a partir de 6 meses de idade, na realidade, que é a indicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem que usar o filtro solar. Legal. E quando se usa esse protetor solar, como é que a gente pode escolher um que seja ideal, doutora? Bom, então a gente recomenda utilizar no mínimo o fator 30 de proteção, né, que é aquele FPS, tá? E aí, qual que vai ser o veículo, né? Então, se ele vai ser em creme, em loção, em gel, vai ser de preferência do paciente, tá? Então, um dermatologista pode te auxiliar, né, na escolha de algum fotoprotetor melhor, mas pode ser qualquer fotoprotetor solar, desde que você se adapte a ele, né? Eu até brinco com os pacientes, né? Na hora que você tem um protetor que você gosta, casa com ele, não deixa nenhum dermatologista trocar, porque cada um tem a sua preferência.
tá? Então, assim, Que legal. não importa qual é a marca, tá? É óbvio que algumas marcas a gente sabe que tem uma proteção maior por outras substâncias que colocam, mas a gente sabe que a gente mora num país que é pobre, né? Protetor solar não é barato, então usando, não me importa qual que é a marca, tá? Então, sendo no mínimo fator 30 e usando de forma correta que ninguém usa, podemos usar qualquer um. Legal. E quando a senhora fala usar ele de forma correta, precisaria reaplicar ele durante o dia? Seria essa a observação da senhora? Não só usar, reaplicar ao longo do dia, tá? A gente não usa uma quantidade correta. Então, para dar aquele fator de proteção que a gente vê na embalagem, então fator 30, por exemplo, para você, qual que seria a quantidade que a gente deveria usar? Para um rosto, pescoço e a cabeça, é uma colher de chá, tá? Então é bastante. Para um braço, para cada braço também é uma colher de chá. Para o tórax, são 2 colheres de chá. Para cada perna, 2 colheres de chá. No final das contas, dá mais ou menos uns 30 ml por aplicação, tá? Hoje a gente usa isso. Então, se imaginar, o protetor solar, que é esses que a gente fala de rosto, que são aqueles menorzinhos, eles têm 60 ml. Então, é mais ou menos metade dele para cada aplicação. E aí, a recomendação é reaplicar a cada 2 horas ou a cada vez que você se molha ou transpira demais. A gente não faz isso, tá? Uma outra maneira da gente tentar utilizar a quantidade correta do protetor solar é aplicar, esperar um pouquinho e reaplicar o protetor, logo em sequência. Então, acabou de passar no corpo, reaplica novamente. Então, com isso, a gente vai ter com a quantidade mais ou menos próxima do que a gente deveria utilizar, tá? Legal. E, doutora, em relação a... Eu, como nutricionista, né, sempre presto muita atenção nos nutrientes e a gente sempre tem a importância da vitamina D, não só para a manutenção dos ossos, mas para diversas outras ações metabólicas no corpo. A Uhum, gente sabe que o sol é um fator importante para a ativação da vitamina D na pele, mas uhum, aí a gente fica com aquele medo, né? Poxa, mas eu estou com protetor, eu vou tomar sol, não vou tomar sol, qual que é o melhor horário? Como é que uhum. eu devo agir nesse momento, doutor? Então, todo dermatologista nunca vai falar para você tomar sol sem protetor solar, tá? E muito menos nos horários de pico. Então, teve um estudo que saiu alguns anos atrás já, tá? Eles acompanharam pacientes em São Paulo, tá? Então, tem poluição, uma cidade que tem tempo nublado. Então, durante 3 anos, eles acompanharam os pacientes usando o protetor da forma rotineira, tá? Então, não da forma correta. 99% dos pacientes, das pessoas, usam protetor solar só no rosto, né? Não usam nos braços, não usam nas pernas. E aí o que eles verificaram? Você fazendo essa exposição, essa fotoexposição, que a gente fala indireta, tá andando na rua e você não tá lá se expondo realmente, se você tomar 10 minutos de sol num dorso de mão ou no rosto, produzir a tua quantidade de vitamina D por dia, tá? Então, hoje, a nossa recomendação é nunca se expor ao sol sem fotoproteção, evitar o sol nos horários de pico, entre 10 e 15 horas, né? E, se necessário, repor a vitamina D de outra forma, ou pela alimentação, Ok. ou mesmo com suplementação vitamínica mesmo, tá? Porque o risco do câncer de pele é muito maior do que a falta da vitamina D, porque a gente tem outras maneiras de repor essa vitamina D, tá? Então, hoje, a gente, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente não recomenda a exposição solar, que a gente sabe que o pessoal fala, tem que se expor no sol do meio-dia sem protetor solar. A gente não recomenda isso justamente pelo risco aumentado do câncer de pele. Legal. E em relação a, por exemplo, uma dúvida que trouxeram, a gente já ouve, já fala a importância do protetor solar. Isso não é questionado, que eu não vou Uhum, usar protetor solar. Isso já é, acho que até sedimentado por toda a população. Talvez não com o conhecimento todo que a senhora tem e uhum. os dermatologistas têm. Mas as pessoas já ouviram falar o nome protetor solar, filtro solar. Já que ele é importante, como é que fica, a audiência perguntou, o couro cabeludo e a sola dos pés? Então, couro cabeludo, né? Eu tenho bastante cabelo, então não tenho maiores problemas, que o cabelo mesmo é um fator de proteção, tá? Então, para homem calvo, a gente sempre orienta chapéu. É Olha claro, ele aqui. pode ser usado protetor solar? Pode. Então, o que eu oriento para paciente que é calvo, né, é usar protetor solar em spray, porque é mais fácil de aplicar do que o creme, tá? E sempre usar um chapéu, uma proteção mecânica. Mesmo mulheres com bastante cabelo, na praia, você está mais exposto ao sol. Então, sempre orientado usar uma proteção mecânica. Então, no caso, um chapéu, um boné, o que seja, tá? Então, pode ser passado protetor solar no couro cabeludo? Pode, tá? Mas, como a gente sabe que é meio desagradável por causa do fio, então usar uma proteção, uma barreira mecânica mesmo, que já ajuda.
Tá. A sola do pé? A sola do pé é só se você for realmente ficar lá exposto mesmo, né? Porque normalmente ele tá escondidinho, tá? Mas também pode Sim. ter pele no pé? Pode, tá? Pode Então, passar na sola do pé. pode sim. Mas é muito raro a gente ficar exposto com a sola do pé para cima. Mas se você for tomar sol com o pezinho para cima, é importante passar em todas as áreas que estão expostas ao sol. Que legal, que bacana. Nossa, muito interessante. E aí vamos avançando mais um pouquinho. A gente sabe que algumas empresas, doutora, vendem bronzeadores para as pessoas passarem na pele. E muitas vezes até o bronzeador e protetor. Isso é indicado? Isso é seguro? Qual que é a visão da senhora? Depende do bronzeador, porque a maior parte dos bronzeadores eles não tem protetor solar, né? Então, realmente a intenção é ter uma substância para te queimar mais, né? Então, alguns agora têm fator de proteção 2, 4, não é nada. Tá? Então, assim, a gente não recomenda o uso de bronzeador solar, né? Então, a gente recomenda o uso de protetor solar. Raríssimos, tem algum fator de proteção um pouquinho maior, que chega por volta de 15. Só que a gente sabe que quando a pessoa está passando bronzeador, ela não está se preocupando com a saúde da pele. Ela está querendo ficar morena, tá? E tem que lembrar que se você é um fototipo baixo, então se você é ruivo de olho azul, você nunca vai ter um fototipo alto, você nunca vai ficar bronzeado que nem um negro. Não tem como, você não vai produzir a melanina suficiente. Então não adianta você ficar lá exposto no sol do meio-dia, uma semana inteira, o que você vai ter? Uma queimadura solar e um risco grande de desenvolver um câncer de pele no futuro. Então, a gente não recomenda o uso de bronzeador de jeito nenhum. Né? Mas a gente sabe que o pessoal agora no verão, principalmente, tenta bronzear tudo que não bronzeou o ano todo. Então, isso é mais um risco. Então, fora passar o bronzeador que não vai te proteger, você vai ficar mais exposto ao sol. Então, a gente não recomenda realmente usar bronzeador. Legal. A gente está até aproveitando esse mês, né, doutora? Porque Uhum, nós estamos no dezembro laranja. isso. Até deixei minha esposa aqui, o laranjinha aqui no Uhum. canto. Essa decoração, esse olhar especial é dela. Ah, legal. E é um mês de prevenção para o câncer de pele. Sim. Então, acho que é bem casado com o verão, porque é Uhum, nesse momento que as pessoas querem ficar mais moreninhas, querem uhum, ficar mais bonitas, querem pegar uma cor diferente. É sim. importante esse olhar que a senhora está trazendo científico para que a gente separe a ciência daquilo que não é ciência. Né? Acho que esse é o papel principal. É. E falando também, por favor, doutor. E assim, é que a gente mora num país que a beleza ela é muito, a estética é muito alto, né? Tanto que a gente vê, né? No Rio de Janeiro tem muito aquilo do bronzeado na laje, que a gente acha temeroso, né? Porque a pessoa realmente tem queimadura. Então, isso realmente é importante. A gente tem que separar o que é o belo do que é saudável, né? Então, assim, não é porque você está super bronzeado que você está saudável, né? Então, você precisa tomar esse cuidado. Né? Então tem que levar muito, ter muita calma no que você está pensando para sua vida. Né? Uma coisa é o que você está fazendo agora, mas a tua pele vai cobrar isso no futuro. Tá? E às vezes o futuro não é tão longe. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Doutora, a maioria das cidades brasileiras não fica no litoral. Rio de Janeiro, a gente pensa ali na Laje, a gente até lembra que eles têm um sol, eles têm praia. Mas no interior e principalmente nas capitais, existem empresas que têm os aparelhos de bronzeamento artificial. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na realidade, as máquinas de bronzeamento artificial no Brasil são proibidas. Tá? Então isso não pode ter. Então qualquer lugar que tenha uma câmera de bronzeamento artificial tá errado. Não tem liberação pela Anvisa, não tem liberação pela Vigilância Sanitária, tá? Uma coisa que existe no Brasil que a gente utiliza na dermatologia são as câmeras de fototerapia, tá? Então, são luzes que a gente usa, são radiações que a gente usa de forma controlada para tratar determinadas doenças. Então, fototerapia é uma coisa. Então, existem câmeras realmente de fototerapia, que não é de bronzeamento, tá? Bronzeamento, essas câmeras de bronzeamento artificial no Brasil são proibidas, tá? Então não pode ter. Então, se você está indo numa clínica que tem isso, tá errado, tá? É, Justamente porque essas câmeras de bronzeamento, elas aumentam em muito o risco de um câncer de pele no futuro. legal. Há mais ou menos uns 10 anos eu via bastante essa questão do bronzeamento artificial. Uhum. Isso já é antigo, essa proibição, ou ela é recente, doutor? A senhora Não, tem uma ideia? não, ela é antiga. Não sei exatamente quanto tempo tem essa proibição, mas não é recente, não, tá? Isso já é. Tanto que vários países do mundo já baniram essas câmeras, tá? Justamente pelo risco,
né? Nos Estados Unidos ainda tem, eles estão tentando proibir, em alguns estados já estão proibidos, né? Mas não é todos os estados dos Estados Unidos estão proibidos. Mas o mundo todo está tentando banir essas câmeras justamente por causa que o risco de um câncer de pele no futuro é muito grande. Muito grande, né? Que legal. Eu tenho duas perguntas aqui, ó, da Pri. Acima do fator 50, tem proteção diferente na proteção? Tem. O que acontece, né? Então, foi aquilo, a gente aplica a quantidade errada de protetor solar, tá? Então, tem alguns estudos que mostram que a quantidade que a gente utiliza hoje de protetor solar na nossa rotina, então, por exemplo, um fator 30, o que a gente está passando na nossa pele é equivalente a um 2. Então, é muita diferença, tá? Então, o que a gente começa a fazer? Quando a gente começa a aumentar o uso do fator de proteção cada vez mais alto, então, no Brasil hoje, o que a gente encontra é até 99, tá? Antigamente a gente achava o 100, mas por legislação agora é 99 ou 99 mais. Na Europa vai ser 50 mais. Justamente porque mudou-se isso, porque as pessoas elas associavam que se ela estivesse usando o fator de proteção 100, ela estava 100% protegida. Até poderia estar se a gente estivesse usando a quantidade correta, tá? Então, o que a gente tem de proteção? Então, um fator 15, ele vai proteger por volta de 90, 92%. Um fator 30, por volta de 94%. Um 60, por volta de 96%. Ah, mas é tão pouca essa proteção? Sim, é pouca. Só que ao longo dos anos, esse pouquinho é importante. Teve um estudo que saiu há muitos anos atrás, que fizeram, eu não lembro se foi na Dinamarca, na Noruega, foi num país europeu frio, que eles acompanharam por 10 anos pacientes usando fator 15 e fator 30. Depois de 10 anos, os pacientes que usaram o fator 30 tiveram 50% menos de câncer de pele, falando num país frio. Então, imagina isso no Brasil, né? E aí, um outro estudo mais recente mostrou que a quantidade que a gente utiliza de protetor solar, se a gente usasse um fator 99 ou 100, é o equivalente a um 30. Então, esse pouquinho a mais, pela quantidade que a gente utiliza, faz diferença sim, tá? Então, é lenda que acima de 30 não protege mais. Tá bom, que legal. Tem outra pergunta aqui que foi feita. Se a gente estava falando das câmeras de bronzeamento, que são proibidas, o senhor foi bem firme em falar isso, e que, como fica gravado, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Que isso é um risco maior para câncer de pele. Mas tem essa questão: se a pessoa foi à praia, se ela está na cidade e ela teve uma queimadura por exposição solar, o que a pessoa pode usar para aliviar essa queimadura, doutor? Pode ser utilizado qualquer coisa que possa baixar um pouquinho a temperatura. Então, água fria ajuda, compressas de água fria ajudam, de soro fisiológico, as águas termais ajudam. Dependendo do tipo de queimadura, vai precisar procurar um dermatologista, porque a gente vai ter que tratar realmente, porque você pode ter uma queimadura, inclusive de segundo grau com o sol, tá? Normalmente, assim, o vermelhinho é a queimadura de primeiro grau, quando fez bolha já é uma queimadura de segundo grau, tá? Então, essas queimaduras mais fortes vai precisar usar algum medicamento normalmente, tá? Então, proteger do sol depois, né? Então, evitar a exposição, não oclua, não está, vou pôr uma toalha por cima para proteger do sol. Você vai abafar, você vai queimar mais ainda, vai virar um forno, tá? Então, vai piorar essa queimadura. Então, passar bastante hidratante, e se hidratar bastante, então beber bastante água também ajuda. E se a queimadura for um pouco mais intensa, precisa procurar um dermatologista, porque a gente vai ter que passar algum creme já para queimadura, e muitas vezes esses cremes precisam de receita realmente, para a gente poder avaliar melhor essa pele, tá? Então, o importante é fugir do sol, né? E hidratar bastante a pele. Não, com certeza. Eu tive um paciente, doutora, que ele sofreu queimadura de segundo grau, né? Tinha bolha, estou tentando seguir essa linha de raciocínio que a senhora nos passou, porque ele fez uma arte na roça, né? Usou gasolina para queimar um pé que estava com fungo e o fogo queimou ele, literalmente, né? E ele foi lá, passou o banho gelado, os hidratantes dele, e eu falei para ele: rapaz, você tem que correr para dermatologista, correr para o médico, porque além de ter um medicamento ou algo específico, talvez você precise tomar antibiótico, porque você pode ter infecção. E foi batata. Ele foi para o médico, ele falou: ainda bem que você veio, porque a gente vai prescrever antibiótico para você, além dos medicamentos, né? Então, que fique o alerta aqui. E a senhora quer comentar alguma coisa sobre isso? Pode ser necessário, sim, antibiótico, tá? Não é para todo mundo, né? Mas também, assim, dependendo da extensão da queimadura e da gravidade da queimadura, pode ser que a gente precise internar, né? Por quê?
A pele é nosso maior órgão e é ele que controla a nossa perda de água. Então, se você tem uma área extensa de queimadura, o seu corpo está desidratando. Então, às vezes, a gente precisa internar para poder fazer uma hidratação na veia e repor os eletrólitos todos que você está perdendo, porque a pele não está mais ali, a barreira não está mais ali. Então, realmente, se já tem uma queimadura um pouquinho mais forte, o ideal é sempre procurar um médico para poder avaliar qual que é a gravidade e ver qual que é o melhor tratamento no caso. Tá, legal. Eu vou continuando aqui e aí a gente vai para a parte em que as pessoas têm um cuidado maior. Tem pessoas que usam filtro solar, doutor. Só que além do filtro solar, elas também usam hidratante e usam repelente. Eu Uhum. posso usar, tanto faz começar pelo hidratante, repelente, ou existe uma ordem correta para usar essas substâncias? Não, tem uma ordem correta, né? Então, o que você vai usar? Primeiro, você vai usar o hidratante. Assim que absorveu, você vai passar o protetor solar. E, por último, o repelente, tá? Legal. Porque o repelente não repele o produto na sua pele. Ele faz como se fosse uma névoa em cima da pele. Então, se você passar qualquer coisa em cima, você perdeu esse efeito repelente, tá? Então, hidratante, protetor solar, o repelente. Eu brinco com o paciente. Sempre o protetor solar é a última coisa. Só não vai ser a última coisa se você for fazer maquiagem. Então, para mulher, então vai ser maquiagem por cima, não vai ter jeito. E o repelente vai ser sempre em cima de tudo, tá? Então, o repelente, independente se está maquiado, o que, ele é sempre por cima de tudo. Legal. Então, se eu pensar numa mulher que vai fazer a maquiagem, em primeiro lugar, hidrata-se a pele, depois passa o protetor, passa a maquiagem e depois passa o repelente, o que vai Isso, afugentar os mosquitos. É isso? isso, é dessa Que forma. legal, que legal. Essa É. ordem é bem importante porque muitas vezes eu vejo mulheres ou pessoas que usam esses produtos usar de forma indiscriminada. Ah, eu vou passar o repelente, vou passar o hidratante, vou passar o protetor, porque o sol vai estar por cima, então vou proteger. A lógica não é essa. A doutora foi Não, muito bem clara. Primeiro, hidrata, né, doutora? Depois, protege contra o sol e depois repelente. Se isso, for usar a maquiagem, lembrar que a maquiagem é depois do protetor e depois o repelente fica por fora, porque vai impedir a picada dos mosquitos. exatamente. E até assim, mulher que usa mais coisa, né? Então, às vezes, tô usando um creme anti-idade, uma vitamina C, então, embaixo de tudo. Então, primeiro você passa o produto, o protetor por cima, e aí a maquiagem, depois a gente vê o que vai precisar mais por cima, tá? Então, Legal, sempre que as legal. cremes antes do protetor, sempre. Não, que bacana, muito importante. Vou ver se tem alguma pergunta, se alguém quiser fazer, é só enviar aqui para a gente. E agora a gente começa a entrar, doutora, na parte do câncer de pele, né? O que é câncer de pele? Bom, câncer de pele, assim como qualquer tipo de câncer, é um crescimento anormal das células da pele, tá? Então, deu um defeito ali na hora que a pele está multiplicando, né? Então, a gente troca a nossa pele uma vez por mês. Então, deu um erro ali, nosso corpo, ele normalmente consegue corrigir esse erro e matar essa célula que está errada, mas se tem muita célula errada, ele não consegue controlar tudo isso e aí começa a desenvolver o câncer de pele, tá? Então, bem simplificadamente, é isso que seria o câncer de pele. Só que o câncer de pele a gente tem mais de um tipo, né? Então, a gente tem os mais tranquilinhos e os mais graves, né? Então, o câncer de pele, né? Então, dezembro laranja é importante, do mesmo jeito que o outubro rosa, o novembro azul, só que o câncer de pele fica muito de lado, porque o pessoal esquece que pele pode matar também, né? Então, o pessoal não sabe, mas câncer de pele é o câncer mais frequente no mundo, tá? Então, ele é o câncer que a gente tem mais no mundo. Mais que o câncer de mama, mais que o câncer de próstata, mais que o câncer de pulmão, mais que todos os cânceres. Mas, ao mesmo tempo, para nossa sorte, a maior parte deles são curáveis, desde que diagnosticado precocemente, tá? Então, assim, por volta de 27% dos cânceres no Brasil são câncer de pele, tá? Então, é muita coisa, né? E a gente tem muito paciente que tem, né? Então, diariamente, a gente atende vários, né? Quem faz realmente a dermatologia, a clínica e cirúrgica, a gente atende muito paciente com câncer de pele diariamente. Então, é importante proteger realmente, tá? E, doutora, eu tenho uma menininha de 5 anos e eu dou banho nela. Quando Uhum, é bebê, quando é criança, você dá banho, você presta atenção em qualquer alteraçãozinha no uhum, corpo, você presta atenção se está com febre, você presta atenção no movimento, né? O olhar dos pais é assim. Este olhar tem que ser para o nosso corpo durante o banho também? claro. Do mesmo jeito que o pessoal fala do autoexame para mama, é importante a gente conhecer a nossa pele também, tá? Então, assim, pintas aparecem em criança, é normal. Então, vários pais aparecem, tá aparecendo pinta no meu filho.
Que bom, porque a gente nasce com a programação das nossas pintas mesmo, tá? Agora a gente já vai ficar um pouco mais preocupado se começar a aparecer na minha idade, por exemplo, uma pinta. Já não é muito para aparecer muita pinta mais, né? Então, assim, é sempre importante a gente ver como estão nossas pintas. A gente sempre tem aquela que chama um pouquinho mais de atenção, né? E prestar atenção nela. O que fica mais difícil são as costas. Então, isso é importante. Marido, esposo, namorado, filho, quem seja, para dar uma olhada nas costas também. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Câncer de pele que eu falei, a gente tem 3 tipos principais, tá? Então, a gente classifica eles como câncer não melanoma e o melanoma, tá? O não melanoma é o mais comum, então o principal dele é o carcinoma basocelular, que ele é aproximadamente 70% dos tipos de câncer que a gente tem. Eu brinco que ele é nosso maligno do bem, tá? Então, ele é normalmente localizado, ele raramente dá metástase, até tem pouco tempo atrás eu falava que ele nunca dava metástase, mas agora já tem casos, tá? Mas isso é muito mais raro. Ele é o tumor que a gente fazendo o diagnóstico precoce. Como que a gente faz o diagnóstico precoce? Ir num dermatologista. Outro você tem uma bolinha que é mais avermelhadinha, que tem um brilhinho, que pode sangrar um pouquinho, pode ser um sinalzinho de câncer de pele. Então é importante a gente dar uma olhada. Então ele, a maior parte das vezes, a gente faz a cirurgia, mandou para fazer a biópsia, veio margens livres, saiu todo o tumor, tá curado, tá? Só que eu até falo para meus pacientes, quando você tem você tem um risco maior de ter um segundo. Por quê? Do mesmo jeito que a pele daquele local tomou sol, a do lado também tomou, tá? Então precisa tomar esse cuidado. A gente tem um segundo tipo de câncer não melanoma, que é o espinocelular. Esse já é um pouquinho mais grave, tá? Então esse é por volta de 20% dos pacientes têm esse tipo de câncer. Esse normalmente é um que é aquela casquinha que está sempre no mesmo lugar, mas que é aquela casquinha mais durinha, então a gente fica mais preocupado. Esse, dependendo de onde ele está, então principalmente paciente que já teve algum tipo de queimadura mais séria, então como você falou que esse seu paciente que teve a queimadura com óleo, ou paciente que teve outras queimaduras por água quente, tudo, se aparece uma casquinha em cima dessas cicatrizes, tem um risco aumentado de ser um câncer de pele, e esse câncer de pele normalmente é um pouquinho mais agressivo, tá? O espinocelular, ele já pode dar metástase. Não é tão incomum, mas também não é tão frequente, né? Ele também, a maior parte das vezes, a gente faz a cirurgia, saiu ele inteiro, tá curado. Mas, às vezes, você precisa fazer algum tratamento extra, tá? E ele também pode matar, dependendo do paciente. Paciente que tem transplante, também ele é mais comum ter o carcinoma espinocelular, justamente porque eles tomam drogas imunossupressoras e essas diminuem essa vigilância da nossa pele, tá? E aí a gente vem para o nosso câncer grave, que é o melanoma. Para nossa sorte, ele é menos frequente, né? Então a gente tem por volta de 10%. Só que ao mesmo tempo, esse ano estima-se que aqui no Brasil a gente vai ter por volta de 9.000 casos, mais ou menos, por ano, tá? Esse é o que a gente tem que identificar precocemente, que é o que você estava falando da pinta, tá? Então, esse normalmente é o da pinta, então, ou uma pinta que você já tinha, mas normalmente não é uma pinta que surgiu nova. Então, a gente tem que ficar prestando atenção nela. Então, se é uma pinta que você já tem, ela é uma pinta maiorzinha, ou ela é uma pinta que não é tão bonitinha, não é toda redondinha, super simétrica, ou se ela começou a crescer, ela tá coçando, ela tá sangrando, pode ser um sinal de alerta, tá? Ou uma pinta que você não tinha e apareceu e começou a crescer, também é outro sinal de alerta. Porque o melanoma, a gente tem a chance de cura se a gente pegar ele no começo, tá? Um pouquinho mais, pode ser que a gente não cure. Ele dá metástase rapidamente, tá? Ele invade mais rápido. E hoje em dia, a gente não tem tantas opções terapêuticas. Surgiram várias medicações, tá? Agora nos últimos 10 anos, mas ainda são poucos, né? E o acesso a elas não é tão simples. No privado é mais fácil da gente conseguir, no público é impossível. Então, é o que a gente fica com medo mesmo. É por isso que a prevenção ao câncer de pele a gente fala tanto. Porque a gente sabe que hoje de tratamento a gente não tem tantas coisas, tá? Mesmo para o basocelular e para o espinocelular, a gente não tem quimioterapias muito boas, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo e se prevenir. Então é sempre importante dar uma olhada. Tem uma pinta que tô achando estranho, é melhor procurar um dermatologista para poder fazer essa avaliação. Às vezes você vai para uma que você está achando que é feia, aquela, e a gente identifica uma outra, que é a perigosa. Então sempre é importante dar uma olhada geral nas pintas. Paciente que não tem nenhum problema, nunca teve câncer de pele, uma vez por ano é bom a gente olhar. Agora, o paciente que já teve câncer de pele, a gente tem que ficar olhando mais de perto. E paciente que tem algum antecedente de família, né? Então, pai, mãe, irmãos, tio, que já teve melanoma, tem que prestar mais atenção, porque existe também um risco genético nisso. Obviamente, o sol é o principal fator, mas existe um componente genético que influencia também. Doutora, a senhora falou, deu uma super aula em relação às pintas suspeitas, né? Se é que eu posso usar esse nome. Então, pelo que eu entendi, se a pinta sangrou, se a pinta está crescendo,
Se essa pinta está surgindo e você já passou de uma certa idade, você não é mais adolescente, você não é mais Uhum. criança. Se essa pinta é assimétrica, se essa pinta começa a descamar. Isso são sinais suspeitos que precisam da investigação dermatológica. É isso, doutor? Isso, isso. Então a gente tem uma regrinha, né, que eles chamam da regra do ABCDE. Então, A Legal. é a simetria da lesão. Então, se ela não é toda redondinha, bonitinha, tá? O B é a borda, se ela tem uma borda também que de repente quebra, tá? O C é a coloração. Então, se ela tem mais de uma cor, também pode ser um sinal. Não quer dizer que tem mais de uma cor que ela é perigosa, não é isso, mas pode ser um sinal. O D é o de diâmetro, tá? Então, se ele tem um diâmetro maior que 6 milímetros, já começa a ser uma lesão um pouquinho mais suspeita, tá? E o E é a evolução, começou a crescer. Tá? Então, a gente chama de regra do ABCDE. Legal. Quando a gente vai, doutor, ao dermatologista, e eu divulgo a prevenção e faço a prevenção também, tanto Uhum, olhando para o corpo e na dermatologista. Ela pega a espécie de uma lupa para uhum, olhar essas pintas. uhum. Isso é para aumentar a acurácia de verificar aquela pinta? É para isso que serve essa lente, E, essa lupa? Não sei. a gente tem um aparelhinho que chama dermatoscópio, tá? Então, o dermatoscópio, ele aumenta a pinta. Então, a gente consegue ver todas essas estruturas dela, né? Então, se tem alguma coisa de suspeito, né? Então, a gente consegue, pela própria estrutura que a gente está vendo na pinta, a gente já fala, olha, essa aqui é bom a gente tirar, tá? Não só para pinta. Hoje em dia, a gente já sabe também identificar pelo padrão de dermatoscopia, que a gente chama, né? Por essa lupa, até o carcinoma basocelular e o espinocelular. Então, a gente consegue fazer algumas diferenciações. Antigamente, a gente chegava assim, essa pinta é feia, já arrancava todas as pintas. Hoje não. A gente consegue fazer esse acompanhamento, né, olhando com a lupa, com o dermatoscópio, ou nos pacientes que têm um risco maior, a gente tem um outro tipo de tratamento, de acompanhamento, que a gente chama de mapeamento corporal. O mapeamento corporal nada mais é do que fotografar o corpo todo e fotografar as pintas. Então, pacientes que têm maior risco, a gente recomenda fazer esse mapeamento corporal, porque vai acompanhando. Ó, essa pinta você não tinha. Então, isso a gente consegue pegar um melanoma bem no início. Então, acaba que a nossa chance de curar é maior. Então, é importante sim a gente avaliar a pele, né? Não só clinicamente, mas usando realmente o dermatoscópio, porque vai facilitar para a gente identificar. Às vezes a gente olha a olho nu e fala, nossa, isso aqui tá bem tranquilinha. Aí na hora que a gente coloca a lupa, opa, tem alguma coisa estranha nela. A gente consegue ver esses detalhezinhos que eu falei da cor, da simetria, melhor, com o aumento da lupa daí. Legal. Doutora, as pessoas que são obesas, e eu caminhando para o diabetes, me corrija se eu estiver enganado. Ele tem aquele colar preto em volta do pescoço, a cantose nigricans, né? É cheio de pintinhas penduradas. Isso. Isso é um risco maior para o câncer ou Não, eu não tenho relação? não. A obesidade, o diabetes pode desencadear outros tipos de câncer, mas para câncer de pele não vai ter um risco aumentado, né? É claro, assim, se o paciente for um diabético super descompensado, ele é um paciente que acaba sendo mais imunossuprimido pelo próprio diabetes. E aí, paciente imunossuprimido pode ter um risco aumentado, sim, de desencadear um câncer, justamente porque essa vigilância que ele tem imunológica não está tão boa, tá? Mas a acantose nigricans por si só não é um fator de risco, não, tá? Então, Mas ela doutora, a senhora falou bastante. Desculpa, a senhora comentou alguma coisa e eu interrompi. não, que ele pode ser um sinal de alerta. Então, às vezes, se a paciente não tinha absolutamente nada, fez uma acantose nigricans do nada, assim, em uma semana, então existe uma que a gente chama de acantose nigricans maligna. Então, normalmente está relacionada com algum tipo de tumor, não necessariamente de pele, mas pode ter algum outro tipo de tumor influenciando aí, sim. Que legal, interessante. E a senhora comentou bastante dessa queimadura, né? Queimou, formou bolha, queimadura de segundo grau, não colocar toalha, procure um médico e tal. Uhum. E aí eu pensei em outra situação. As pessoas que gostam de sauna, seja sauna de vapor ou sauna seca, isso é um risco para o câncer de pele? Não, 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 pode ser para outras coisas, mas para câncer de pele, não. É que a gente precisa, para câncer de pele. realmente a gente precisa da radiação solar, tá? Então, o fator de risco maior realmente é o fator de exposição solar. É por isso que normalmente a gente vai ver mais câncer de pele na pessoa mais idosa, tá? Ou não precisa ser tão idosa, mas depois dos 50 anos, tá? Justamente porque o sol vem acumulando na pele ao longo da vida. Aí chega uma hora que a pele não consegue mais se controlar e aí desencadeia realmente o câncer, tá? Então é uma coisa que é do acúmulo do sol da vida na pele, né? Mas a gente tem câncer de pele, tá? Então existem algumas doenças genéticas que que produzem o câncer, né? E também tem gente que tem uma parte genética, já que toda a família tem câncer de pele, uma pessoa muito clarinha,
que pode piorar bastante e ter um risco aumentado realmente do câncer. Que legal. Doutor, eu coloquei o fone aqui enquanto você estava falando, porque começou a chover aqui em casa, eu estou em Campinas, né? E aí minha esposa falou que o som não estava legal. Então, eu coloquei ele para melhorar a qualidade do som. A senhora está me ouvindo bem? Eu tô sim. As pessoas que estiverem aqui, quiserem comentar se estão me ouvindo, estão nos vendo bem, eu agradeço bastante. E eu percebi que tem bastante colega da senhora, né, doutora Gisele, o pessoal da ultrassonografia. Vamos aproveitar para comentar sobre a sociedade que vocês criaram. Comenta para nós qual é essa ferramenta que está sendo utilizada para que a gente possa enxergar de uma forma precoce o câncer. Fala mais para mim, por favor. Na realidade, assim, a gente entrou como um departamento, né, vamos dizer assim, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, né, então eu, a Gisele, a Luciana Quinto também, e a Marilane, a Marijane, nós somos as coordenadoras, né, isso foi uma coisa que a gente montou mais recentemente, só que é uma coisa já de alguns anos que estão sendo estudados aí, que a gente está estudando essa parte de pele, né, o ultrassom dermatológico, que eu falei, é um ultrassom de alta frequência. Então, não é esse ultrassom que a gente normalmente pede, tá? Então, é um ultrassom que ele é mais caro, né? Justamente porque esse transdutor que a gente precisa para fazer o exame, ele é mais caro. É um exame que a gente precisa aprender a ver a pele. Eu até brinco que para o dermatologista é um pouquinho mais fácil, porque a gente sabe que a gente tem que ver ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mudar do colorido para o preto e branco, né? Então, a gente tem essa dificuldade, da mesma forma que os radiologistas têm a dificuldade de ver o que a gente está querendo que eles vejam, né? Então, a gente está juntando tanto o dermatologista como o radiologista, para a gente conseguir fazer realmente os protocolos mesmo, né? E conseguir identificar cada vez mais precocemente o câncer de pele, não só o câncer de pele, mas outras doenças de pele também, inclusive fazer estadiamento. Uma coisa que a gente tem feito muito aqui no serviço da PUC de Campinas é que a gente tem uma cirurgia, que é a cirurgia de Mohs, que é a melhor cirurgia que a gente tem para o câncer de pele, tá? E aí o que eu tenho feito antes da cirurgia, eu mapeio o tumor. Então a gente já fala, olha, parece que vai invadir até tal região, olha, tem um vaso grande passando aqui, ó, parece um foquinho ali do lado, então a gente consegue fazer esse mapeamento, né? Ó, parece que já tem uma metástase ali, então a gente muda o jeito de fazer essa cirurgia e isso muda também tanto o tratamento como o prognóstico do paciente. E a gente está conseguindo fazer isso de uma maneira mais precoce, né? Ainda é uma coisa que a gente está começando, né? A gente está lutando para que o pessoal entenda que esse exame é um exame diferenciado, né? Não é só um ultrassom, até os radiologistas brincam, né? Não é um ultrassom de partes moles, não. É um ultrassom que a gente precisa, demanda mais tempo, a curva de aprendizado dele é mais longa, tá? É um aparelho que está mais novo no mercado, né? Então, assim, esses transdutores de alta frequência são mais recentes, né? E tudo isso demanda um certo conhecimento, tanto técnico do próprio procedimento do ultrassom, como o que você está vendo ali na imagem, né? Essa interpretação do que a gente está vendo. E a gente tem feito, né? Tanto que a gente até colocou esse mês, né? A gente colocaram 3 casos, né? Um de carcinoma basocelular, um de espinocelular e um de melanoma, para a gente ver como aparentemente são parecidos, mas são bem diferentes, né? Tanto clinicamente como no ultrassom, né? Então a gente está começando aí, se tudo der certo, ano que vem a gente vai ter bastante novidade. Que legal. E aqui em Campinas, o grupo da senhora é pioneiro nessa técnica? Olha, a gente está aqui em Campinas, muito pouca gente, até onde eu sei ninguém faz, tá? Até onde eu sei ninguém faz, né? O meu foco maior hoje em dia está sendo lá na PUC mesmo, né? Mas eu estou fazendo alguma coisa no consultório, mas ainda pouco, justamente porque eu ainda estou nessa curva de aprendizado, né? Para o dermatologista, como a gente não tem essa visão do preto e branco, né? Então eu ainda estou na curva de aprendizado. Aprendi muito com o pessoal que entrou aí também, né? E a gente aprende um com o outro, a gente tem um grupo que a gente fica discutindo. Então, essa discussão do dermatologista com o radiologista, do radiologista com o dermatologista é muito legal, justamente porque o dermato, a gente tem muito essa visão. A gente olha a lesão clínica, eu já consigo imaginar o que eu tenho que ver nas camadas das peles. Então, muitas vezes eu já vou fazer ultrassom pensando que eu tenho que ver. O radiologista está aprendendo a fazer isso também, né? E a gente está aprendendo com o radiologista a ver o preto e branco. Então, tá bem legal isso. A gente começou faz acho que uns 3, 4 meses aqui fazer. Então, é uma coisa bem recente. Que bom. E essa técnica veio de fora do Brasil. Existem pessoas lá fora já utilizando ela. Tem sim. A principal pessoa é do Chile, né? Que é a Ximena Wortmann. E ela que foi a primeira pessoa, ela é radiologista, ela que começou a fazer realmente esses estudos, né? Tem um grupo forte na Espanha também, que foi onde eu fui fazer o curso também. E aí tem um pessoal forte aí o pessoal que tá entrando aí, né?
a Gisele que está lá em Goiás, a Luciana que está em São Paulo. Então, assim, a gente tem um grupo que no Brasil inteiro, e a gente juntou todo mundo. Então, a gente tem, acho que quase uma pessoa em cada estado, pelo menos, para representar, né? E a gente está querendo agora justamente fazer um protocolo mesmo para o pessoal não começar a fazer a torto e a direito, né? Porque a gente sabe, bom, a medicina hoje em dia está sendo, desculpa falar, mas invadida por todo mundo. Então a gente quer que o paciente tenha realmente o melhor profissional, né? E tenha realmente o melhor tratamento para o câncer dele, né? Então a pele, o pessoal acha que é brincadeira, porque a dermato, principalmente, porque o pessoal acha que é só estética. Estética é o de menos, tá? Porque a gente, muitas vezes, o paciente está lá fazendo o tratamento estético com uma pessoa que não é habilitada e tem um mega de um câncer de pele, tá? A gente teve um caso agora recente que a paciente fez um preenchimento, teve uma complicação, mas ela tinha um câncer de pele junto. E o câncer de pele tá... Então, assim, o estético é o de menos, né? Então, a gente precisa ver certinho, né? Quem que a gente está procurando, né? Qual que é o profissional realmente. Cada profissional tem a sua área de atuação realmente, tá? Eu não vou tentar passar dieta para ninguém, né? Não sei fazer isso, né? É claro que o pessoal acha que viu os videozinhos no YouTube, pronto, já sou nutricionista. Não é assim, você sabe muito bem que não é assim. É que nem um educador físico. A pessoa começou a fazer umas aulas, pronto, agora eu posso dar aula de personal trainer para todo mundo. Também não é assim. Então, tudo tem seu risco, tá? O ultrassom não é diferente. Então, para você fazer um diagnóstico errado, o ultrassom é muito fácil. Tanto que até hoje, toda vez eu tenho uns casos diferentes, eu mando o pessoal que tem muito mais bagagem do que eu. Gente, olha, não tenho nem ideia do que é isso, me ajudem. Então, acho que cada um na sua área. E aí, agora, esse trabalho que a gente está fazendo, mas, como o Gisele colocou aqui, é um trabalho sempre em equipe, né? E a gente está tentando fazer isso para virar um protocolo realmente no Brasil, pensando no paciente, né? Para o paciente ter depois o melhor resultado depois da cirurgia dele, para a gente conseguir fazer uma cirurgia mais localizada. A cirurgia de Mohs já faz isso, né? Que é uma técnica cirúrgica que você remove uma quantidade menor de pele, que você já vai verificando no intraoperatório se tem alguma área que está comprometida e tira só aquele pedacinho. O ultrassom está facilitando isso, porque a gente já consegue marcar, então você já entra com uma cirurgia que você demora menos tempo, então o paciente vai ter menos morbidade, né? Uma chance de cura maior. Então, pensando no paciente, ainda mais no mês do Dezembro Laranja, é sempre importante. Tudo que a gente puder agregar. A gente começou já com a dermatoscopia, já ajudou muito. E agora com a ultrassonografia, então tudo que a gente puder agregar para fazer um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais assertivo, a gente vai sempre correr atrás disso para o paciente. Que legal, doutora, a senhora fazer esses comentários. Eu até, reforçando esse trabalho multidisciplinar, né, que a senhora fala, Alexander, eu não vou prescrever dieta, porque eu não entendo disso, eu não vou prescrever atividade física, porque na minha área, cada profissional tem sua especialidade. Uma vez eu estava procurando para verificar se uma pessoa era médica, e a gente consegue encontrar, a senhora me corrija se eu estiver enganado, no Conselho Federal de Medicina, você coloca o nome do médico, você sabe se ele é médico ou não. No caso do nutricionista, você coloca o nome desse profissional no Conselho Federal de Nutricionistas, você sabe se ele é esse profissional ou não. Mas a gente sabe que dentro da própria área médica, doutora, um profissional quer pegar o espaço do outro, né? A gente sabe que isso acontece. Como é que eu sei que uma pessoa é realmente habilitada em dermatologia? Então, Como é que existe essa publicização, se eu posso usar assim essa palavra, de que tal profissional é dermatologista? existe sim. Então, para você verificar se o profissional ele é realmente um especialista, seja dermatologista, seja radiologista, endocrinologista, qual seja a especialidade, o que é a diretriz, né? Tem que ter feito residência médica no serviço credenciado, tá? Ou ter feito uma especialização também no serviço credenciado e ter a prova de título, tá? Então, para você verificar isso, no próprio site do Conselho Federal de Medicina ou no Conselho Regional de Medicina, qual for, vai aparecer que o médico tem a especialidade e aparece uma sigla RQE, tá? Que é Registro de Qualificação de Especialista. E aí tem um número. Então, quando você tem esse número, e tá falando já, no meu caso, se eu entrar lá no meu, tô falando que eu sou dermatologista e tem meu RQE, né? Então, o RQE quer dizer que realmente você é especialista naquela área, tá? Então, qualquer para você ser especialista, ou você fez residência, ou você fez uma pós, mas credenciada, e aí você tem o título pela sociedade, tá? A outra maneira é entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e verificar se a pessoa é membro lá.
Não é porque a pessoa não é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologista que ele não é. Então, o melhor é você olhar sempre no CFM, no Conselho Federal de Medicina, né? Porque se ele tiver realmente o registro de especialidade, ele é o especialista realmente no que ele está falando. Tá? Que legal. E como é que as pessoas fazem? Esse vídeo vai ficar gravado, né? Até conversei com a senhora, eu coloco ele no YouTube, eu coloco ele no LinkedIn, coloco ele no Instagram, e no Facebook. Se as pessoas quiserem fazer uma consulta com a senhora, como é que a pessoa encontra a senhora? O que ele deve fazer? Bom, pode ir lá no consultório, sem problema. Meus dados tem na internet, né? O meu consultório, né? Mas, bom, chama Clínica Vitale, onde eu trabalho hoje em dia. Vitalê, porque tem uma Vitali aqui em Campinas, é Vitalê. Mas os dados estão na internet, tá? Qualquer coisa também, eu sou da Unimed, também tenho lá no site da Unimed também, eu atendo outros convênios, eu atendo particular também. Mas se só me procurar, ou até por aqui mesmo, se alguém quiser mandar mensagem, eu passo depois o contato certinho do consultório, sem problema nenhum. Que legal. Doutora, a senhora gostaria de complementar mais alguma coisa? A nossa live está chegando no finalzinho. Eu estou com medo deles derrubarem a gente. A senhora gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, né, e falar pro pessoal que realmente, assim, câncer de pele é uma coisa grave, tá, é uma coisa séria. Então, esse negócio que agora, nessa época do ano, que todo mundo querendo ficar bronzeado, toma cuidado, porque a pele vai cobrar depois, tá? No futuro, a pele cobra, e não tem cobrado barato. Então, tem que se cuidar mesmo, principalmente porque os níveis de radiação estão cada vez maiores. Então, protetor solar, chapéu, boné, óculos, guarda-sol, tudo que puder para se proteger. E o importante é ensinar as crianças, né? Porque a gente não tem o hábito de usar protetor solar porque a gente não aprendeu, né? Mas a gente aprendeu a escovar o dente. Então, a gente tem que treinar as crianças também. Então, começar desde pequeno, né, a usar o protetor solar. Então, sua filhinha de 5 anos aí, já vai começar a usar protetor solar, porque no futuro, com isso vai virar que nem escovar o dente, né? Vai ficar uma coisa de hábito, e quem sabe lá a gente consegue diminuir e a gente deixar essa triste estatística que o câncer de pele é o câncer mais comum do mundo, né? Então, usar o protetor solar. Que legal. Doutora, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua generosidade, esse conhecimento incrível que a senhora vai deixar aqui para nós, vai ficar gravado, as pessoas vão conseguir acessar quantas vezes elas quiserem. Agradecer aos colegas da senhora que participaram da live também e estão desenvolvendo uma nova linha de aprendizado, como a senhora disse, né? Com a ultrassonografia para detecção precoce do câncer de pele e outras coisas mais. E agradecer também, em especial, todas as pessoas que estiveram aqui conosco para contribuir com essa live para que a gente possa cada vez mais democratizar a informação em saúde. Que eu acho que o mais importante é isso, democratizar. E falando na democratização, na próxima terça-feira, às 20h08, eu vou fazer uma live sobre alimentação para o paciente que vomita muito na quimioterapia. O que a gente deve fazer? Então eu vou trazer essa informação na próxima live de terça, mas aproveito para agradecer mais uma vez a todos, em especial a senhora por ter ficado aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite, gente. Até Boa mais. noite. Tchau.